Bom dia, meus irmãos, que o nosso dia seja abençoado pelo nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Que Deus, meus amados, derrame da sua unção fortalecedora sobre cada vida, cada pessoa que se sente fraca nesse dia, que está sem ânimo, sem força e que não está conseguindo vencer suas batalhas espirituais, emocionais, sentimentais, materiais, batalhas na saúde, nos vícios. Derrama, meu Deus, a tua unção fortalecedora sobre cada vida, para que possamos vencer nesse dia, em nome de Jesus. Derrama a tua cura, meu Pai. Derrama a tua cura sobre nossas vidas, sobre a nossa saúde, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, nossa mente. Nos cura, cura-nos de tudo que vem para nos atrapalhar. Amém, meus irmãos. Irmãos, hoje nós vamos estar falando sobre cura. A mensagem de hoje está em Tiago 5, versículo 15, meu irmão. Lá diz o seguinte: a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Amém, meus irmãos? Irmãos, a mensagem de hoje é sobre milagres, é sobre curas. É para falar, meus irmãos, que Jesus ainda cura. Nos dias de hoje, meu irmão, Jesus ainda cura. Há milagres ainda. Há milagres sim, há curas. Na mídia nós vemos as pessoas falarem que não há mais cura, que Jesus só curou na época dos apóstolos. Não, meus irmãos, mas a mídia não divulga isso. A mídia só divulga essas coisas. Mas há muita cura no meio do povo de Deus. Tem curas sim, mas isso não sai da mídia. O que as pessoas falam é que Jesus não cura mais, que hoje não existe mais isso de cura. Mas existe sim, meus irmãos, porque nós temos um Deus que é todo-poderoso. Temos um Cristo todo-poderoso, que tem poder no céu e na terra, para curar, para fazer o que Ele quiser. A única coisa que nós precisamos, meus irmãos, é crer, ter fé. Então, meus irmãos, Deus ainda cura. Cura sim, milagrosamente. Não há nada na Bíblia que sugere que a cura era algo só para o tempo dos apóstolos. Deus, meus amados, Ele gosta de nos abençoar de muitas maneiras, de maneiras que nós nem imaginamos. E às vezes Ele nos abençoa com a cura de alguma doença. Não há nenhuma fórmula mágica, meu irmão, para receber a cura. Mas é muito importante, é essencial ter fé. A oração feita com fé pode curar uma enfermidade. Deus também pode curar por meios naturais, como medicamentos, cirurgias ou outros tratamentos. Se estamos doentes, meu irmão, se estamos doentes, devemos procurar um médico. Deus pode orientar os médicos para encontrar a solução de alguma enfermidade que a gente tenha, para encontrar a cura. Nós não podemos desprezar o médico, a medicina, porque a medicina, meu irmão, é uma bênção de Deus para os homens. Deus que deu entendimento, sabedoria, para que o homem desenvolvesse a medicina. Então, nós não podemos desprezá-la. Nós também não podemos ignorar o fato que Deus nem sempre cura. E não é falta de fé, meus irmãos. Muitas vezes uma pessoa pode ter muita fé, mas continua doente. Agora, por que isso acontece, meus irmãos? Só Deus pode explicar. E só Ele sabe de todas as coisas. Só Ele sabe o porquê Ele não curou. E por que Ele curou. Ele é quem sabe. Nós não podemos questionar Deus. Ele é Deus. Nós somos filhos, criaturas dele. O apóstolo Paulo, meu irmão, ele tinha o dom da cura, mas não curava todos. Deus não curou seu amigo, Timóteo. Timóteo era um grande homem de fé, líder da igreja de Éfeso. O próprio Paulo teve uma doença, ele teve que ser levado para a Galácia para tratar essa doença. Porém, Deus usou essa doença para Paulo pregar aos Gálatas. Isso está em Gálatas 4,13. Deus também, meu irmão, ele não tirou o espinho na carne de Paulo, apesar de causar muito sofrimento a ele. Esse espinho ajudou Paulo a se manter humilde
ele recebeu o espinho na carne depois de ter tido uma visão do paraíso. O Espírito serviu para que ele não se tornasse arrogante ou se achasse superior aos outros. Em 2 Coríntios, meu irmão, 12:7, Paulo suplicou para Deus que ele retirasse o espinho que estava na carne dele, trazendo muito sofrimento. Mas a resposta de Deus foi o seguinte, meus irmãos: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente a você. Foi isso que ele falou para Paulo. Ele não curou Paulo. Ele poderia ter curado, mas só ele sabe os motivos de não ter curado Paulo. Não sabendo se o espinho na carne era uma doença ou outra coisa, a Bíblia não fala muito disso. Não há muito relato sobre o que era essa doença de Paulo, esse espinho na carne. Irmãos, mesmo quando Deus não cura, Ele está conosco e não nos abandona no nosso sofrimento, na nossa enfermidade. Ele nos ajuda a encontrar forças para superar as dificuldades dessa enfermidade que está nos acomodando. Pode não parecer, meus amados, mas Deus tem plano para tudo. E Ele sempre vai fazer o melhor, mesmo que a gente não entenda. Mas Ele sempre tem plano e sempre vai fazer o melhor, por mais que a gente não concorde, por mais que a gente não entenda. Amém? Meus irmãos, nós temos que entender o seguinte: o nosso corpo não dura para sempre. Mais cedo ou mais tarde, todos vamos morrer. Ninguém vira semente. E muitas vezes nós não entendemos e ficamos tristes quando Deus não cura a enfermidade que a gente tem. A enfermidade de um ente querido, de uma pessoa amiga, uma pessoa querida, uma pessoa boa, uma pessoa amável, maravilhosa. Deus não cura a enfermidade dessa pessoa e essa pessoa acaba morrendo devido a essa enfermidade. Isso deixa qualquer pessoa triste, qualquer pessoa arrasada. É muito dolorido perdermos um ente querido. Deus não curou essa pessoa que a gente estava pedindo para Ele ter misericórdia, para Ele curar essa pessoa. Ele não curou e levou essa pessoa para Ele. Ela já tinha cumprido, meu irmão, com a missão dela nessa terra. Nós precisamos compreender isso, que muitas vezes quando Deus não cura alguma pessoa, a qual a gente está pedindo para que Ele cure, é porque essa pessoa já cumpriu a missão dela nessa terra. E já era hora de Deus recolher essa pessoa para Ele. Então não adianta você pedir, não adianta eu pedir cura para alguém que já cumpriu com o papel dela, com a missão dela nessa terra. Deus não vai curar, Ele vai levar essa pessoa para perto dele. Precisamos compreender isso, meu irmão. Muitas vezes Ele não cura por esse motivo. Esse é um dos motivos que Deus não cura. Chegou a hora daquela pessoa e Ele vai levar para perto dele. Irmãos, e também muitas vezes a cura que esperamos demora para acontecer, mesmo colocando a nossa fé em ação, em prática. E essa cura não vem e demora. Isso acontece, meu irmão, porque há pessoas que precisam ser tratadas na sua personalidade. Essas pessoas são extremamente difíceis para o convívio com outros, com as outras pessoas. Elas são pessoas arrogantes, briguentas, grossas, não ajudam ninguém. Mesmo podendo, elas não ajudam ninguém em nada. São pessoas iradas o tempo todo, não tratam ninguém bem, só tratam as outras pessoas com ignorância, com indiferença. Enfim, são pessoas odiadas por todos. Ninguém quer estar perto de uma pessoa dessa. Ninguém quer ser companhia, ninguém quer estar na companhia de uma pessoa dessa. Essas pessoas, geralmente, meus irmãos, essas pessoas não têm amigos. Por quê? Porque elas afastam todo mundo delas. Elas afastam as pessoas dela por essas atitudes. Um exemplo disso, meu irmão, é a passagem tem uma passagem na Bíblia, é a cura do paralítico de Cafarnaum e o do tanque. Jesus curou esses dois paralíticos. Um foi no tanque e o outro foi em Cafarnaum. O do tanque, meu irmão, ele não tinha ninguém para levar ele até o tanque para que ele pudesse tocar nas águas e o anjo, quando movimentasse as águas, ser curado. Ele não conseguia chegar no tanque. Quando o anjo mexia as águas lá, outra pessoa chegava na frente dele, porque ele era paralítico, ele não podia se movimentar. E não tinha ninguém que levasse ele na maca até o tanque, meu irmão. Mas por que será que esse paralítico não tinha ninguém ao lado dele? Não tinha amigos para ajudar ele a chegar naquele tanque e tocar nas águas e ser curados? Por que será que ele não tinha? E o outro já era diferente. O paralítico de Cafarnaum tinha 4 amigos. E esses amigos, quando viram que Jesus estava chegando e estava se reunindo numa casa, eles imediatamente pegaram esse amigo dele e levaram ele
para que ele estivesse com Jesus, para que Jesus curasse ele. Eles não conseguiam entrar na casa, meu irmão, então eles levantaram esse paralítico pelo telhado da casa, botaram a corda, amarraram esse paralítico e desceram ele dentro da casa onde Jesus se encontrava. Então, meu irmão, olha a diferença. Esse paralítico tinha amigos. Então isso quer dizer o quê? Acredito eu que o que estava no tanque não tinha amigo, por quê? Acredito eu acho, é uma suposição, que ele deveria ser uma pessoa extremamente difícil de conviver. Uma pessoa dessas que eu estou citando aqui, briguenta, arrogante, grosso, odiado por todos, ninguém queria estar perto dele. Por isso que ele estava sozinho lá e não tinha ninguém para carregar a maca dele até o tanque. Eu acredito que seja isso, que foi isso que aconteceu. O fato dele não ter amigos. E o outro era paralítico, mas tinha amigos. Os amigos se compadeceram dele e levaram ele, botaram ele dentro da casa, pelo telhado, para que Jesus curasse eles. E ele foi curado. E Jesus sempre falava depois da cura que os pecados deles foram perdoados. Além de Jesus curar, ele ainda perdoava os pecados dessas pessoas. Então, meus irmãos, nós precisamos de amigos. Nós não vivemos só nesse mundo não, meu irmão. Nós precisamos ter amigos sim. Tratar bem as pessoas, ser humilde, ser educado, ser carinhoso. O que é que custa a pessoa ser uma educada, carinhosa, uma pessoa agradável, que todo mundo quer estar perto? Porque uma hora vai chegar, meu irmão, que a gente vai precisar um do outro. Vamos precisar da ajuda de um irmão, de um amigo. Você fica enfermo dentro da sua casa, você não tem amigo, não tem ninguém. Se você tiver um acidente dentro da sua casa, você morre lá. Se você bater a cabeça, você morre lá. Você está sozinho, não tem ninguém para te prestar socorro, para te levar para o hospital. Você tendo amigos, não. Você tendo amigos, vai ter sempre gente ao teu lado, gente cuidando de você, querendo te ajudar de qualquer forma. Então, meus amados, Deus trabalha primeiro a personalidade difícil dessas pessoas, a quais eu citei aqui. Ou não, às vezes ele não trabalha. Ele pode curar uma pessoa assim para manifestar o seu poder curador e transformador. Porque, meus irmãos, aí a cura transforma completamente a vida dessas pessoas. Amém? Elas vão entender que mesmo sem merecer, Deus foi misericordioso. E que elas não são nada perante Deus. Deus é tudo. E com isso, abrem o coração para Jesus. Deus pode fazer isso, meu irmão. Curar uma pessoa dessa, para manifestar o poder dele na vida dela. Para que através dessa cura, essa pessoa seja transformada e se volte para Deus. Quando abrimos o coração para Jesus, Ele pode entrar e curar nossa doença física, nossa doença da alma, do espírito, nossa raiva, ira, a nossa amargura, nossas frustrações, nosso medo, nossa depressão, a nossa ansiedade, a insônia. Deus também cura, meus amados, a nossa arrogância, nosso temperamento difícil, nossa falta de amor. Deus, meus irmãos, Ele não cura somente doenças do corpo físico. Ele cura a doença do corpo, da alma, da mente. Essa é a mensagem de hoje, meus irmãos. Espero que vocês tenham a fé de vocês fortalecida. E acreditem, milagres ainda existem no dia de hoje. Nos nossos dias, você só precisa crer, orar e pedir ao Senhor. E o mais Ele fará. Como eu falei, se Ele não curar, é porque Ele sabe de todas as coisas. Ele tem um plano dele, Ele tem os planos dele, os propósitos dele, para Ele não curar uma pessoa. Às vezes Ele não cura porque essa pessoa já cumpriu com a missão dela aqui na terra. Então Deus não vai curar, porque o objetivo dele é levar essa pessoa para perto dele. Amém? Deixe o seu like, se inscreva nesse canal, meu irmão, e mande essa mensagem para os teus seguidores, para os teus contatos no Zap, tua família, teus amigos. Semeie esse conteúdo na vida do teu próximo. Contribua com o crescimento do reino. Amém, meus irmãos? Até a próxima mensagem deste canal.